Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 29 de setembro de 2020. Hoje é terça-feira e nós estamos no nosso 9º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é agindo na nossa própria força. O texto-chave está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. E depois nós vamos estar lendo outros versículos de Gênesis. Hoje nós vamos estar falando da vida de Jacó. Vou dar uma passeada aqui pela vida de Jacó para que a gente aprenda algumas coisas. Antes de eu entrar no devocional, irmãs, eu quero falar sobre o Telegram, né? Eu fiz o Telegram porque algumas meninas, muitas me pediam. Eu levei 1 ano e meio, quase 2 anos para decidir fazer. E eu fiz, deixei o link aqui e não expliquei direitinho como funciona. O Telegram é um aplicativo, para quem não conhece, é um aplicativo parecendo o WhatsApp. E eu fiz para aquelas que já conhecem e desejam ficar ali. Então, irmãs, muitas meninas preferem o Telegram, porque o Telegram ele arquiva toda a caminhada sem carregar muito seu celular, né? E então é muito interessante, fica tudo arquivado lá. Nesse link do grupo que eu deixei, tem toda a caminhada, da primeira até agora, porque uma preciosa irmã em Cristo foi usada ali para ter o desejo de fazer. E quando eu resolvi fazer, que eu comentei com ela, ela só falou, abriu as portas e disse que eu podia ali administrar. Então foi algo muito precioso, um presente de Deus para mim, que está tudo arquivado ali. Bom, se você tem o Telegram, irmã, e você prefere o Telegram, fique à vontade de decidir qual é que você prefere ficar, tá bom? Nos grupos ou no Telegram. Fica super à vontade, não fica constrangida em ter que deixar o grupo. Muitas meninas deixaram o grupo, mas porque estão no Telegram, tá bom? Outra coisa, eu gostaria que vocês observassem se você não está em mais de um grupo. Tem muitas pessoas que eu tenho percebido que está em mais de um grupo. Se você está mais de um grupo, fique tranquila também em deixar um grupo. Não fique sobrecarregando o seu celular, tá? Não fique achando que eu vou achar ruim se você sair, porque não tem necessidade de ficar em grupos diferentes, em mais de um grupo, porque as mensagens são as mesmas, tá bom? Então é isso, vamos lá receber a nossa porção do dia com a graça de Deus, que Deus fale ao nosso coração. Tem sido muito maravilhosa essa caminhada de oração, é um desafio para mim. Irmãs, essa caminhada de oração, ela não é algo que eu venho aqui falar só, eu venho falar para vocês, ela é algo para mim. Eu recebo junto com vocês, recebo muito da parte de Deus, é um grande treinamento para mim, treinamento de todas as áreas, treinamento em desenvolver mensagem, treinamento em ouvir a voz de Deus, treinamento em liderança, e é um treinamento profundo, algo de uma responsabilidade e de um presente de Deus muito grande. Então, mais para frente eu vou contar para vocês que essa caminhada em especial, ela tem sido um grande desafio para mim, tá bom? Então vamos lá. Vamos a Apocalipse capítulo 3, no versículo 7 e 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Então, irmãs, nós estamos falando, né, a base da caminhada de oração é uma escada. Essa escada vai chegar até o céu, né? Vai chegar até o trono de Deus. Nós temos falado também da vida de Jacó, começamos falando da vida de Jacó. Nós vamos voltar lá em Gênesis capítulo 29. Muitos versículos aqui, irmãs, eu não deixei, porque senão ia ficar muito longo, porque hoje eu vou dar uma passeada pela vida de Jacó. Tenham paciência, tá bom? E que a gente possa aprender algumas coisas aqui com a vida de Jacó. Então, nós temos falado dessa escada e agora vamos falar dessa porta. Todos nós temos uma porta, né? E a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele está dizendo aqui em Apocalipse 8, eu pus diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E o que nós vamos aprender hoje, porque o tema é agindo na nossa própria força. Esse tema foi meditando assim, de que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida em que todos os dias, ao invés da gente se entregar ao Senhor
e deixar ser conduzido pelo vento do Espírito, pelas águas do rio de Deus, né? Ao invés de ser conduzido, a gente está todos os dias, vamos usar uma expressão brasileira, né? Dando murro em ponta de faca. Todos os dias nós estamos nos esforçando na nossa própria força. Então, irmãs, Jacó, nós vimos aqui que Jacó, ele amava a Deus, ele queria viver as coisas de Deus, tanto é que ele entendia o direito da primogenitura, ele via que o seu irmão não queria, não valorizava aquelas coisas, porque a gente vê ali Esaú já se envolvendo com mulheres fora do povo dele, mulheres que não adoravam o Senhor. Então ele já foi demonstrando que eu não ligo muito com isso, né? Ele vendeu o direito da primogenitura para o irmão por um prato de lentilha, né? Chegou com fome e Jacó tinha feito ali um guisado e ele falou, me dá um pouco desse guisado, e ele falou, então me vende o direito da primogenitura, e ele disse, né, o que me importa a primogenitura agora se eu estou com fome? Ele não entendia a importância das coisas espirituais, ele não entendia a importância da bênção geracional. Então, Jacó compra o direito da primogenitura, mas para concluir, ele precisava da bênção do pai e ele engana o pai. Se veste do irmão, recebe a bênção, e a gente já sabe a história que ele teve que sair fugido, né? Foi lá para a casa do tio dele, Labão, foi fugido do seu irmão que queria matar ele. Nesse tempo fugido, irmãs, ele perde de estar ali convivendo com a sua mãe, com o seu pai. Bom, muitas vezes, muitas de nós estamos na vida, vivendo uma vida, mas nós estamos fugidas. Nós estamos fugindo de algo do nosso passado, fugindo de uma tristeza, fugindo de uma decepção, fugindo de algo que a gente fez, né? Fugindo de algo que a gente não quer enfrentar, fugindo da nossa alma, que às vezes é uma alma inquieta, agitada, que não tem paz, que não tem alegria. E Jacó era um cara forte, um cara trabalhador, determinado, mas ele estava fugindo de um passado, né? A gente sabe que ele tem um encontro ali com Deus, vê a escada, Deus dá bênção para ele, fala, eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, eu vou estar com você, eu vou estar te guiando, mas ele ainda está fugindo, né? Porque ele tinha que passar por um processo na vida dele de conhecimento pessoal, que é o que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está fazendo conosco. Na nossa vida, irmãs, nós estamos num processo. Nesse processo, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o Deus que nos criou. Quando Deus nos envia para a Terra, nós somos seres espirituais tendo experiência terrestre, né? E a gente precisa conhecer esse Deus e conhecer a nós mesmos. Mas vamos lá. No capítulo 29, depois dessa visão, ele fala assim, versículo 1, pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do Oriente. Aí fala que no versículo 4, que ele chega ali, pergunta se alguém conhece Labão. E os homens dizem, sim, nós conhecemos, até porque, vem aí a filha dele que chama Raquel. Ela vem trazendo as ovelhas do pai dela e todos param aqui para dar água para o rebanho e só precisamos mover essa pedra. E Jacó, aí fala aqui no versículo 9, falava ainda ele quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e ele removeu a pedra do poço para que ela desse água a beber os rebanhos. E feito isso, Jacó beijou Raquel, ergueu a voz e chorou. Então ele consegue chegar na terra, ele consegue encontrar o tio dele que ele foi procurar, ele encontra a sua prima, já se apaixona por ela, já beija ela, já demonstra, né, que ele é um homem que está disposto ali, porque ele remove a pedra, já faz um favor ali para ela, demonstrando que é um homem que serve. Isso aqui já vamos aproveitar aqui, irmã, deixar uma dica para vocês que estão solteiras. Nós falamos sobre isso, né? Ontem falei um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente que não tenha medo de você viver um casamento. Então deixa uma dica aqui, uma dica bacana para você procurar um homem bom, é um homem que já tem demonstração em cuidar de você, tá bom?
Isso aqui é uma dica, ó, predileta aqui. Fica ligada, irmãs. Apareceu um, né, que está disposto a te servir, a cuidar de você, a te proteger, já fica ligado que já tem um ponto positivo. Mas vamos lá, que não é esse o assunto do dia. Bom, ele vai, encontra com seu tio, né? O tio fica muito feliz, fala aqui que ele beijou ele, abraçou, que ó, depois, deixa eu ver aqui. Disse Labão, né? No versículo 13 do capítulo 29, Labão, ouvindo as novas que o filho da sua irmã chegou, ele correu, abraçou ele, beijou e levou ele para casa. E aí no versículo 18 fala, Jacó amava Raquel. E aí o Labão diz para ele, olha, você vai ficar aqui com a gente, né, e tudo, vai estar trabalhando, mas qual vai ser o seu salário, né? Como é que nós vamos negociar aqui? E aí Jacó propõe, no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, eu posso trabalhar 7 anos pela sua filha mais moça, Raquel. Raquel tinha uma irmã que chamava Lia, ou Leia, né, depende da tradução, e que era a mais velha. Então Jacó ficou ali e trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, porque naquela época, irmãs, um homem não chegava, meu Deus, eu não quero falar de casamento hoje, mas parece que tá rolando, né? Lá vai eu entrar em assunto de casamento, não era esse o plano. Um homem para casar com uma mulher naquela época, irmãs, ele tinha que dar um dote para a família, ele tinha que dar algo para a família. E não é que ele estava comprando a moça, é que ele tinha que demonstrar já o seu interesse, o seu esforço e também demonstrar que ele tinha condição. O pai não dava a filha para um qualquer, né? Podia voltar isso hoje em dia, né, irmãs? Não ia ser uma bênção? Tanto para nós que temos filhas, como para as próprias moças, né? Então, Jacó não tinha nada. Como é que ele ia dar dote? Então, ele falou, eu trabalho para você, eu cuido aí da sua fazenda, das suas coisas. Então, fica ligada, irmã. Mais uma coisa aqui, viu? O homem que quer casar com você, ele tem que estar disposto a ter alguma coisa. Não vamos casar aí com qualquer um e depois a gente ter que se matar de trabalhar para sustentar as pessoas, que a gente não olhou antes, achou que só de amor vivia e enchia a barriga, né? Bom, não é esse o assunto hoje, Rosita, vamos falar de outra coisa. Vamos lá. Então ele casa chega o dia do casamento, ele casa e quando chega a noite de núpcias, e isso aqui às vezes intriga a gente, né? Como assim que o cara dorme com uma mulher e não sabe que é ela? Porque naquela época, irmãs, imagina, não tinha eletricidade, né? Era nas tendas, as mulheres tinham os véus que elas tinham que usar para tampar o seu rosto, aquela panaiada toda, né, no corpo. E então ele não enxergou que era ela. E quando ele acorda lá e depois da noite de núpcias, ele vê que não era a mulher que ele amava. E aí ele fala assim, vamos aqui, tenham paciência, tá, irmã? Nós vamos chegar lá no alvo que Deus quer para nós. Ao amanhecer, versículo 25 do capítulo 9, ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te serviu eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita? Decorrida dessa semana, passada essa semana, eu te dou, decorrida essa semana, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirá. Concordou Jacó, se passou uma semana, Labão entregou a Raquel para ele, e ele trabalhou mais 7 anos. Irmãs, todas nós acho que sabemos que isso aqui, né, foi uma permissão de Deus para começar a trabalhar no caráter de Jacó. Tanto é que vários pregadores, quando estão pregando, sempre usam a frase para cada Jacó ao seu Labão, né? Aqui, quando Labão, com certeza, Labão conversou com Lia. Talvez Lia apaixonou por Jacó. E então ela já entra num casamento enganando o seu marido. Porque ela sabia quando ela foi dada. Então, o pai dela conversou com ela ali. Então, ela entra fazendo na sua própria força. É esse o tema de hoje, mas não perdi o fio da meada, não. Fica aí firme. Jacó resolveu trabalhar por Raquel. Talvez, se ele conversasse com o pai dele aqui, com o pai dela, não precisaria ter trabalhado 7 anos.
mas Jacó quis já entrar na sua força, né? Eu faço isso pela sua filha por 7 anos. Lia entra num casamento fazendo na sua própria força, concordando com o engano. Então, você imagina o coração de Lia, irmãs. Jacó já amava mais Raquel. Entende que a Lia concordou em ultrapassar ele. Então, ali Deus começa a trabalhar no coração dele. Falou assim, você está entendendo como que é a dor de ser traído, meu filho? Entenda que comigo as coisas são debaixo do meu espírito. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. E aqui começa o trabalhar de Deus na vida de Jacó. Então, Jacó trabalha 7 anos por Raquel, trabalha 7 anos por Lia, e continua trabalhando mais 6 anos. E era um trabalho pesado, né, irmãs? Era trabalho forçado. Vamos lá. Vamos passar aqui por um... Aí a Lia começa a ter bastante filhos. Raquel, que era a mulher que ele amava, não tinha filhos. E aí fica aquele conflito. Até que Deus se lembra de Raquel, versículo 22 do capítulo 30. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-se e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e ela disse, Deus me tirou do meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me ao Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Então, irmãs, depois de muitos anos de trabalhar, e esse trabalhar eu quero que você entenda e que a gente comece a olhar para a nossa vida. Como tem sido o nosso trabalhar? Será que nós estamos trabalhando na nossa própria força? A palavra de Deus diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Tem portas que estão fechadas na nossa vida, irmãs, que nós estamos querendo arrombar ela a qualquer maneira, né? E tem portas que estão abertas na frente da gente e nós não queremos entrar por ela, porque nós queremos na nossa própria força. Lá vai eu falar de casamento de novo. Meu Deus, que mistério é esse? Irmãs, talvez você está querendo casar, mas você quer você quer o presente no seu pacote. E às vezes o pacote não vai vir da maneira que você quer. Porque a maioria dos filhos de Lia é que veio a descendência de Jacó, é que veio as tribos. Raquel teve 2, Lia teve mais de 10, né? 10 meninos, fora a menina. Então, irmãs, vamos nos abrir para o Senhor. Não vamos ficar dando murro em ponta de faca. Vamos deixar Deus conduzir nossa vida. Aí o que acontece? Quando nasce o filho de Raquel, Jacó começa a entender. Olha, eu estou trabalhando, já construí, né? Já construí uma família, já prosperei, mas está faltando algo na minha vida. Falta algo, falta eu viver realmente a promessa do Senhor de uma forma leve, porque a palavra de Deus disse, irmãs, que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Eu não botei esse versículo aqui, mas depois vocês procurem por esse versículo. A bênção que não acrescenta dores. Eu tenho aprendido a orar isso há alguns anos. Muitas vezes nós queremos. E a gente gasta nossa vida, gasta nossa saúde, gasta o nosso tempo investindo em coisas que Deus talvez não queria para a gente. Mas por que a gente muitas vezes quer porque quer? Porque nós estamos fugindo, lembra? Tá? Muitas das vezes nós estamos fugindo. E a gente quer ser aprovado, reconhecido pelos outros. Então eu creio que Jacó falou, agora está na hora de eu voltar. Agora está na hora de eu voltar e mostrar para o meu pai que eu já conquistei as coisas. Eu já conquistei as bênçãos do Senhor, porque a prosperidade, os filhos, isso era uma parte da bênção. Mas não é só isso que Deus quer para a gente. Às vezes, irmãs, tem tanta gente fugindo e querendo ser alguém na vida, querendo vencer. Eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para minha mãe, eu vou mostrar para aquela pessoa que me humilhou, que me ofendeu, e você está se matando à toa. Parece que não, né? Você está gastando a sua força, a sua diligência ali, parece que não, parece que você está conquistando, mas você sabe que há uma lacuna na sua alma. E aqui, quando chega aqui nesse versículo, a partir do versículo 27, quando ele pede para voltar, porque ele começa a entender
agora eu posso voltar, né? Agora eu posso mostrar para o meu pai. Aí o Labão convence ele. O Labão convence ele e fala, olha, você é realmente abençoado, no versículo 27, até a minha casa tem sido abençoada por você, mas fica mais com a gente. E aí Jacó acabou ficando convencido ali, ficou mais um pouco, e quando chega no versículo 31, Jacó, aqui vamos ler o versículo primeiro do capítulo 31. Então ouviu Jacó comentários dos filhos de Labão que dizia, Jacó se apossou de tudo que era nosso e do que era nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não era favorável como antes. Então Jacó começa a ouvir burburinhos, né? Que ele está tomando as coisas de Labão e ele trabalhou para isso. Então, irmãs, quando nós... Aí ele entende, poxa, eu não estou sendo valorizado, né? Não estou sendo valorizado, o rosto de Labão já não é mais favorável. E Deus diz para Jacó aqui no versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de seus pais a tua parentela, eu serei contigo. Porque Jacó, talvez, depois de 26 anos, na faixa de 26 anos ali trabalhando para Labão, talvez ele estava esperando um reconhecimento. Talvez ele estava esperando já Labão chegar e falar, vai mesmo, vai ver seu pai, né, seus pais, não sei se ainda estava viva a Rebeca, volta. E às vezes, irmãs, o que frustra a gente quando a gente está trabalhando na nossa própria força? A falta de reconhecimento, né? Poxa, trabalhei, fiz uma faculdade, lutei, venci e meu pai não me reconhece, minha mãe não me reconhece, meus irmãos não valorizam. Ou às vezes você está trabalhando, fazendo para mostrar para o seu marido e esse marido não me valoriza. O dia que nós aprendemos que nós temos que fazer as coisas para o Senhor e na força dele. Existe um versículo aqui que eu vou ler, vou até ler agora, depois eu volto aqui para Jacó, que a gente não terminou não, tá, irmãs? Capítulo 8 de Deuteronômio fala assim, capítulo 8, vamos ler, deixa eu ver aqui, capítulo 8, do versículo 17 e 18. Não, vamos ler desde o primeiro. Capítulo 8. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entrais e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a vossos pais. Recordar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração e se guardaria os mandamentos. Aí agora vamos aqui para o versículo 14. Vamos para o 14. Não se eleve o seu coração e não te... não, irmãs, espera aí que eu estou aqui meio embananada aqui no versículo... Vamos no versículo 13. Depois que multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, que não se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra da casa da servidão, que te conduziu por aquele terrível deserto de serpente abrasadora, escorpiões, de secura em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, afinal, para te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, é nosso Deus que nos dá força para a gente conquistar. Hoje, talvez eu espero que eu esteja conseguindo passar a mensagem conforme Deus quer falar conosco, para que a gente reavalie a vida da gente, irmãs. Nós temos uma vida só para viver, né? E passa tão rápido, tão rápido. Será que nós estamos vivendo para realmente ser quem o Senhor quer que a gente seja? Talvez a gente já conhece o Senhor, a gente tem bênçãos, tem pessoas, irmãs, que têm promessa, né? Quantas pessoas têm promessa de Deus para ter um ministério, talvez ser um pastor, ser um médico, eu não sei, e a gente está querendo fazer na nossa própria força. Deus falou hoje, você quer fazer agora. A gente não espera
a hora certa, a gente não tem a paciência, porque esse tempo que Jacó passou, o que está falando aqui em Deuteronômio? Eu te conduzi ao deserto para provar o que estava no seu coração. Então, nós temos que começar a separar as nossas lutas, como eu disse no outro devocional. As nossas lutas é sofrimento, coparticipante do sofrimento de Cristo, ou ela é fruto das nossas próprias decisões, ou é um deserto que nós estamos passando para ser lapidado, para ser provado, para ser moldado. Então, a palavra do Senhor em Deuteronômio está dizendo, eu te conduzi pelo deserto para provar o que estava no teu coração, e era o que estava acontecendo aqui com Jacó. Vamos lá. Então, Deus fala com Jacó, Jacó, volta para a terra dos teus pais. Ele já estava sentindo o desejo ali no coração dele, quando teve o filho. Então, há determinado momento na nossa vida, irmãs, que Deus vai nos chamar a voltar, a observar e a enfrentar aquilo que nós deixamos para trás. O que nós deixamos para trás, irmãs? Ó, a gatinha está participando aqui do devocional. O que nós estamos deixando para trás, irmãs? O que nós deixamos para trás? Nós deixamos ali uma mágoa, uma falta de perdão, uma aliança quebrada, né? Um pecado que a gente cometeu, que a gente fingiu que esqueceu, a gente não se perdoou, a gente não recebeu o perdão, a gente não pediu o perdão. O que nós estamos deixando para trás? Porque quando ele resolveu entender, eu preciso voltar, ele ia ter que enfrentar o irmão, ele ia ter que enfrentar o pai, né? Então vamos lá. Aí ele resolve voltar. Só que quando ele resolve voltar, irmãs, que eu não vou ler aqui, eu não vou ler aqui que está em capítulo 31, para a gente tomar, assim, ter mais tempo. Quando ele resolve voltar, ele não tem coragem de chegar diante de Labão e dizer, Labão, eu trabalhei por todos os anos, chegou a hora, eu quero ir e eu estou indo. Ele teve medo de Labão e ele fez o que ele sabia fazer. Ele fugiu novamente. E no que ele está fugindo, né, Labão resolve ir atrás dele, porque, poxa, como é que você está fugindo? Está levando as minhas 2 filhas, meus netos, né, não fala nada. Labão vai atrás dele, até furioso, só que um anjo aparece para Labão e diz, não toca em Jacó. E aqui no versículo 41 do capítulo 31, fala assim, 20 anos, Jacó fala com ele, né? 20 anos eu permaneci na sua casa, 14 eu trabalhei pelas tuas 2 filhas e 6 anos pelo teu rebanho. 10 vezes você me mudou o salário. Então era um momento de 20 e tantos anos de dificuldade. Labão sempre querendo sobressair em cima de Jacó, porque Jacó também ainda estava preso às suas tramóias, às suas dificuldades. Então, nesse momento de reencontro de Jacó com Labão, Deus começa a curar Labão, né? Então, eles se acertam as contas aqui. Jacó faz um banquete, Labão perdoa Jacó ali e eles se entendem. E aqui no final fala assim, no versículo 54 do capítulo 31, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comer pão, comeram pão, passaram a noite na montanha, tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou e voltou para casa. Ali Deus começa a consertar as coisas. Deus começa a dizer, Jacó, você tem que parar de fugir. Você tem que parar de fugir. Então, irmãs, nós temos que ser servos com a cabeça erguida, que enfrenta as coisas sem medo. Muitas vezes nós temos medo, igual ele tinha medo de falar isso aqui para Labão. Eu trabalhei, eu tenho o direito de ter o que eu tenho e tenho o direito de ir embora. Né? Às vezes por causa de uma palavra, irmã. Às vezes nós mulheres estão passando problema no casamento porque não se expressa, tem medo. Mas quando nós estamos indo rumo ao que Deus quer, na direção do que Deus quer, não tenha medo. A Bíblia, o que a Bíblia diz para Jacó? Não temas, eu sou contigo. Deus disse isso para Jacó. Né? E nós temos que ter essa palavra como base. Vamos lá. No capítulo 32, que Jacó continua a sua ida, aí eu vou ler versículo 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse ele,
Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Acho que nunca em nenhuma caminhada de oração eu falei tanto de anjo como eu estou falando dessa agora. Nós estamos vivendo tempos complicados, tempos muito difíceis no mundo e espiritualmente falando. E nós vamos precisar, irmãs, entender da participação desses seres celestiais que vêm ao nosso encontro, que vêm nos socorrer. Então, se você está passando algo na sua vida, clame clame a Deus para que envie esses seres que Ele criou, que é os anjos, para nos socorrer. A Bíblia diz que aos anjos foi dado ordem que socorresse aos homens, né? O próprio Jesus, quando Ele terminou o seu jejum ali, vem os anjos o servir. O tempo todo no ministério de Jesus você vê os anjos, né, trabalhando ali junto com Jesus. Então, assim, vamos tomar posse dessa proteção, pedir a Deus, Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para me guiar. Então, quando ele vai, os anjos já abrem o caminho de Jacó, porque ali o coração dele já está mais trabalhado. Ele está se rendendo, ele está entendendo que as coisas não são na força dele, não são do jeito dele. Eu não vou quando eu quero, eu não ajo quando eu quero. Eu preciso da direção e do aval do Senhor na nossa vida. Vamos lá. Então ele vai, aí o que acontece? Quando chega nesse capítulo 32, irmãs, ele sabe que ele vai ter que encontrar com Jacó, né? E ele manda servos avisar Jacó. Aliás, Jacó sabe que vai reencontrar com Esaú. E ele manda servos avisar. Vai na frente, avisa que eu tô chegando, sonda lá o terreno, leva presente para ele. E aí, o povo, o pessoal, o servo de Jacó volta e fala assim, versículo 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem vindo encontrar com você, e ele está com 400 homens. Então Jacó teve medo e se perturbou, e ele aí começou a separar as pessoas ali, o bando dele, porque se um irmão vai encontrar com o outro e está levando 400 homens, irmão, acho que ele não estava muito na paz não, né? Acho que ele queria uma guerrinha, né? Como que uma pessoa vai encontrar com a outra e leva 400 homens? Isso aí era números para exército de guerra já, né? Se Gideão venceu com 300, o que Esaú vai encontrar com o irmão com 400? Vamos lá. Então, Jacó teve medo, fala aqui, versículo 7, Jacó teve medo e se perturbou. E ali ele começa a ter que trabalhar dentro dele o que vai acontecer. No versículo 9 ele fala, orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a sua casa e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a tua fidelidade que tens usado para com seu servo, pois com apenas o meu cajado eu atravessei o Jordão, já agora eu estou em 2 bandos, né, de animais, de pessoas e tudo que Deus deu para ele. Livra-me da mão do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, a mim e a mãe dos meus filhos. Irmãs, lembra quando eu falo que quando a gente vai conhecendo a palavra, quando a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente vai sabendo o que orar? Então presta atenção nessa oração de Jacó. Deus de meu pai e de meu avô, o Senhor disse que estava comigo. O Senhor disse que seria comigo. O Senhor me disse para que eu voltasse. Não tem coisa melhor do que você fazer uma oração, do que você fazer uma coisa baseada no que Deus está direcionando você. E quando você passar aperto, você orar dizendo, Pai, o Senhor me disse para fazer isso. Então isso é muito bacana, irmã. Quando você casa conforme a vontade de Deus, casa na presença de Deus, na hora que vem a luta, Senhor, lembra-te de mim, eu casei diante da tua presença, eu firmei a minha aliança na tua presença. O Senhor disse que seria conosco nesse casamento, entra conosco, entra agora nessa peleja, me dê vitória. Então as nossas orações ficam mais alinhadas, né? Não fica uma oração como jogando palavra para o vento. Nós estamos orando baseado no que Deus está direcionando a nossa vida. Bom, ele ora, e aí ele passa todo o povo dele ali, e fala, e ele fica para trás para meditar um pouco. Vamos aqui para o versículo 22, que esse é o para fechar, para finalizar o que Deus quer falar aqui conosco.
Versículo 22 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Ele tomou, fê-lo passar o ribeiro e, ficando ele só, ele lutava com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir. O anjo disse para Jacó: deixa-me ir. Já está rompendo o dia. E ele disse: eu não vou deixar você ir, até que me abençoe. Perguntou-lhe, pois, como te chama? O anjo perguntou para ele, como te chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dizendo, rogo-te como que te chama? E Jacó perguntou para o anjo como que ele chamava. Ele falou, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois ele disse, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Irmãs, quando ele entende que ele vai ter que reencontrar com o passado, que ele vai ter que consertar, que ele enche-se de coragem e que ele ora baseado no que Deus disse para ele, o anjo aparece ali para ele e ele começa a lutar porque ele não queria deixar aquele anjo ir. Ele segurou aquele anjo com todas as forças e ele disse, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Então, Jacó tinha uma bênção pessoal, mas ele queria uma confirmação, tipo assim, me libera do que eu fiz, me libera desse pecado, me libera do meu passado. E hoje Deus quer fazer isso conosco, irmã. Deus quer te liberar. Seja livre para você continuar no seu caminho, para você continuar subindo a sua escada, para você continuar entrando nas portas que Deus tem. Seja livre desse passado. Receba o perdão de Deus. E ali o anjo pergunta, né, porque é uma representação de Deus, esse anjo, o anjo pergunta para Jacó, qual que é o seu nome? Jacó. Jacó significa enganador. Então tem momentos na nossa vida que diante de Deus, você tem que se despir e dizer, eu fui uma mentirosa, eu fui uma enganadora, eu menti, eu traí. E quando você se dispõe e se despe dessa roupa, o anjo disse para Jacó, você já não vai mais chamar Jacó, mas você vai chamar Israel, porque você foi perseverante, você lutou perante Deus e perante os homens. E aí ele abençoa e Jacó está completamente livre para continuar a caminhada, para encontrar com seu irmão. E aqui vem esse encontro maravilhoso. E aí fala desse capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e viu Esaú, se aproximou-se e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, Raquel, suas servas, pois as servas das suas servas, enfim. E ele mesmo adiantou-se e foi prostrando 7 vezes até aproximar do irmão. Então, de uma distância onde um via o outro, Jacó foi prostrando em terra. Cada vez que ele se prostrava, ele estava prostrando diante de Deus. Eu sou um novo homem, me perdoa. Sou um novo homem, me perdoa. Quando ele chega diante de Esaú, quando Jacó chega diante de Esaú, no versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, arrojou no seu pescoço e o beijou e choraram. Irmãs, isso aqui é tremendo, porque um homem que vinha com 400 homens irado para resolver, ele enxerga outro homem. Ele foi para encontrar Jacó. Eu vou para encontrar aquele traiçoeiro, né? Aquele que me traiu. Ele encontra outro homem. Então, o processo na nossa vida, irmãs, que demore o tempo que demorar, e eu espero que não demore tanto, que a gente seja parceiro de Deus para que não demore tanto, o processo é para que você se transforme no homem que Deus quer que você seja, na mulher que Deus quer que você seja. Para que quando o passado, quando nós nos encontrarmos com o nosso passado, que nós estamos fugindo, as pessoas vejam em nós que o nosso Deus transformou a nossa vida. Tá bom? Então, Jacó recebe ali o perdão do irmão, e aí Esaú pergunta
que tanto de coisa é essa que você mandou para mim? E ele fala, né? Jacó fala, eu mandei porque eu queria alcançar graça diante dos seus olhos. E Esaú disse, não se preocupa com isso, eu tenho muitas coisas, não precisa me dar nada. Mas Jacó, no versículo 10, fala, não, eu insisto, fique com os meus presentes. Enfim, então Jacó resolveu essa parte da vida e é isso que Deus está nos chamando. Deus quer mudar a nossa história, quer te reconciliar com seus irmãos, com seus inimigos. Deus quer que você conheça Ele como Deus. Ali, quando Deus muda o nome de Jacó, Deus, ele começa a tomar força de que ele é o Deus de Israel, né? Bom, para finalizar aqui, irmãs, no versículo 30, no capítulo 35, fala assim, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Onde tudo começou, irmãs? Em Betel, onde ele viu a escada, onde ele viu as coisas ali de Deus. Vez ou outra na nossa vida, Deus vai nos levar ao ponto de partida. Não é que você vai estar descendo a escada. Ele vai estar apenas te levando em espírito no seu coração para você dar uma revisada na sua vida. Eu estou subindo as escadas? Eu estou progredindo em Deus? Eu estou melhorando? Ou eu tenho coisas que eu estou, ao invés de eu romper, eu estou deixando cada vez mais coisas pendentes na minha vida? Então Deus falou para Jacó, volta lá. E aí ele volta, só que agora ele volta com a família dele. Eu não vou ler, está no capítulo 35, fala, disse Deus a Jacó com a sua família. Nós vamos voltar lá, tira tudo que não é Deus, porque o meu Deus, né? Eu vou levantar um altar ao meu Deus. E no versículo 33, espera aí que eu perdi um ponto importantíssimo aqui no capítulo 33. No capítulo 33, depois do acontecido com Esaú, fala que capítulo 33, versículo 20, levantou ali um altar e lhe chamou o Deus de Israel. Olha que tremendo, irmãs. Tudo começa ele conversando, eu sou o Deus de Abraão e Isaac, seu pai. E quando ele orava, Jacó orava, ele orava o Deus de Abraão e Isaac. Mas aqui, depois desse grande romper, ele entende, hoje eu tenho a minha história, hoje ele é o meu Deus. Então Deus, irmãs, quer que você viva uma história onde você vai saber que Deus é o teu Deus. Você não vai viver a experiência dos outros, mas você vai ter a sua própria história. Agora, para terminar, eu quero que a gente, para terminar, e nunca que eu termino, né, irmãs? Capítulo 35, no versículo 27, fala assim, veio Jacó a Isaac, seu pai. Então, depois de tudo isso, ele tem um encontro com o pai. Versículo 28. Foram os dias de Isaac 180 anos. Ele estava velho e farto de dias, expirou Isaac, morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seu filho, o sepultaram. Ou seja, irmãs, aquela história que poderia ser uma história de amargura e falta de perdão e uma família destruída a vida inteira, teve um final abençoado, e até porque Isaac, ele pôde ver o cumprimento da promessa, ele pôde ver o cumprimento da profecia. Deus disse para Abraão, para o avô de Jacó, eu te farei pai de multidões, mas Abraão só teve um filho, né? Teve dois, mas o filho da promessa era Isaac, né? Então, vamos considerar um filho. Então, Abraão só tinha um filho. Como que eu vou ser pai de multidão com um filho só? Isaac era filho único. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas quando Jacó chega, ele já está ali com 12 filhos, né? 12 filhos ali, homens. E aqueles 12 filhos, irmãs, se tornaram a tribo de Israel. Se tornou a nação de Israel. Aliás, Israel, né? É o nome do Jacó, do patriarca. Se você pega todos esses textos que eu li, desde o capítulo 29 ao capítulo 35, e olha que não terminou a história de Jacó, estou lendo apenas um pouco, você vê que é um dos patriarcas que tem mais textos, mais história a ser contada. Então, irmãs, Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus quer que a gente rompa
e a gente não fique arrombando portas. Às vezes Deus quer que você volte a algum lugar e você eu vou ficar aqui, eu vou prosperar aqui, eu vou mostrar para todo mundo que eu venço aqui. Seja livre para ser conduzido. Então essa é a maravilha da vida de Jacó. Por que Deus foi com Jacó? Por causa desse coração em ouvir a Deus, em obedecer. Ele teve que ser quebrantado na sua força, não é na minha força. Né? Depois do capítulo 35, aliás, do capítulo 34 em diante, Jacó começa a ter vários outros problemas. Problemas com seus filhos, né? Perdeu a esposa, mas aí ele já é outro homem. Aí ele já é Israel. Quando você é Israel, é muito mais fácil passar pelas dificuldades da vida, tá bom? Quando você tem a bênção do Senhor, quando você sabe quem ele realmente é, quando você sabe que a palavra dele está se cumprindo. E eu quero contar algo assim, corriqueiro, para a gente entender. Ontem eu estava conversando com um casal que está querendo vender uma casa e ele fez uma grande reforma, só que não está um tempo muito fácil, né, aparentemente, para vender casa no meio de uma pandemia e tal. E eu sei que a esposa dele falando comigo, né, a gente quer vender, e ele falou, mas é um tempo difícil. E eu falei assim, não, mas se for da vontade de Deus, né, Deus vai trazer para você um comprador. E ela disse assim, ele não acredita nessas coisas. Ele não acredita que Deus ajude o homem se o homem não se ajudar. E eu concordo em parte com isso. Mas eu disse para ele assim, mas se Deus trazer um comprador, ele vai estar te ajudando, ele vai estar te recompensando o seu trabalho. Você não fez o trabalho de reformar tudo isso aqui, porque ele não só pagou para fazer, mas ele reformou com as próprias mãos. Então Deus está te recompensando. Mas eu via a incredulidade na vida daquele homem. E quando eu saí daquela conversa, eu pensei, como que as pessoas gostam, né? Casou completamente com o devocional, como que a gente gosta de fazer as coisas na nossa própria força. Irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se renda, tá bom? O devocional de hoje foi super longo, mas vamos com a graça de Deus, que você tenha recebido uma grande porção do Senhor. E a música de hoje é maravilhosa, Deus proverá, escutem, cante, porque Deus vai recompensar a nossa vida, desde que nós derramamos o nosso coração diante dele, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada.